Olá. Bem, hoje a gente vai fundo num tema que, olha, tá por toda parte, né? Em várias culturas, na vida de muita gente. A oração. Exato. E o interessante é como ela aparece de formas tão diferentes. Sim, a gente tem aqui, ó, fontes bem variadas, sermões, artigos científicos, guias práticos, até discussão em fórum online. Uma mistura e tanto. E todas elas pintam um quadro, assim, fascinante de como a oração é vista, como uma força para perdão, para transformação, É. para talvez até mudar circunstâncias, né, ou fortalecer laços entre as pessoas. Isso. Então, a nossa missão aqui hoje é explorar essas visões todas. Como é que essas fontes descrevem a oração como ferramenta de perdão? Ou como motor para mudança pessoal. É. Será que ela pode mesmo alterar situações difíceis? Como ela impacta nossos relacionamentos? E até, quem sabe, o nosso cérebro, o que a ciência começa a dizer sobre isso. Exato. A ideia é investigar o que essas fontes dizem, apresentar as ideias, os dados que elas trazem, sem tomar partido, claro. Apenas entender as perspectivas variadas sobre essa prática que é tão humana, né? Perfeito. Então, por onde a gente começa? Talvez por um dos pontos mais fortes que associam à oração, o perdão. Parece um bom ponto de partida. Uma das fontes, um sermão do pastor Antônio Cirilo, usa a parábola do filho pródigo, aquela história bem famosa de Lucas 15 para falar disso. Ah, sim. A do filho que volta para casa. Isso. E ele foca muito no amor incondicional do pai, que na parábola representa Deus, né? Sim, o pai que acolhe o filho arrependido sem perguntas. Exatamente. E isso num contraste total com a reação do filho mais velho, que ficou indignado. É. A frase-chave do Cirilo que você mencionou é: o amor do pai é incondicional. Isso resume bem. Com o outro conceito que a gente achou, a oração transformadora. Quem fala disso é o apóstolo Anselmo Barros. Oração transformadora. Como assim? Não é só pedir coisas, sabe? É descrito mais como um processo interno profundo, de se alinhar com algo maior, buscar uma renovação, que pode ser espiritual, emocional, até física, segundo ele. A oração, nessa visão, seria um catalisador para essa mudança por dentro. Faz sentido. E o pastor Cirilo, voltando a ele, também destaca o arrependimento como uma peça-chave nisso tudo. Ah, sim. O arrependimento, Ele lembra do rei Davi, sabe? E o Salmo 51, que Davi teria escrito depois daquela história com Betsaba. o erro grave dele. Exato. E o arrependimento sincero, segundo Cirilo, é o que abre a porta para a restauração. É quase como se, ao se arrepender de verdade, A pessoa se desse uma nova chance. É isso. é essa a ideia que ele passa. Uma nova chance que a própria pessoa se concede ao reconhecer o erro e buscar mudar. Interessante. E essa lógica do perdão, ela não para aí, né? Não mesmo? O Cirilo argumenta que assim como a gente recebe perdão ou espera receber, a gente precisa perdoar os outros. E ele usa exemplos fortes para isso. Muito fortes, como Estevão, que enquanto era apedrejado, pediu perdão pelos agressores. E o próprio Jesus na cruz, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. São exemplos, assim, impactantes. Mostram um padrão de liberar perdão mesmo nas piores situações imagináveis. Mas tem uma ressalva importante que ele faz, né? Sobre o que é perdoar. Tem, sim. Ele diz que perdoar não é fingir que nada aconteceu. Não é ignorar a dor, o prejuízo, a ofensa. Certo. Então, o que é? Nas palavras dele, é escolher liberar o amor que nos foi dado para restaurar e para curar os relacionamentos quebrados. É uma escolha ativa. Liberar o amor. Gostei dessa formulação. E ele conta uma história rápida de uma viúva que guardou mágoa do marido por 25 anos depois que ele morreu. Nossa, 25 anos? Pois é. E a pergunta que ele deixa no ar é: para quem essa mágoa toda fazia mal de verdade? Provavelmente para ela mesma, né? Sem dúvida. E é curioso como essa visão do perdão como algo essencial para curar relações aparece em fontes bem diferentes. É verdade. Onde mais? Num post do Reddit que a gente analisou, por exemplo, tinha gente sugerindo orações focadas justamente nisso. Cura emocional, restauração de laços, reconciliação. Ah, que interessante. O Reddit falando de oração para relacionamento. Sim. E com uma ênfase em orar para que as pessoas envolvidas e a gente mesmo desenvolvam um coração de perdão contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, essa conexão entre perdão divino ou entre pessoas e a saúde dos relacionamentos é um tema que volta, né? Com certeza. É um fio condutor bem forte.
Ok, então falamos de transformação interna, de perdão, mas e a ideia de que a oração pode mudar o mundo externo, as circunstâncias concretas? Ah, essa é outra grande questão. Se a oração pode, de fato, alterar a realidade? E as fontes exploram isso também. Tem um artigo de revisão científica dos Martelli, Martelli e Martelli que aborda justamente essa crença. E como eles abordam? Eles começam citando aquela definição clássica de fé de Hebreus, sabe? A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. A fé como fundamento, né? Exato. A fé que se manifesta na oração é apresentada ali como tendo o poder de agir sobre a realidade. De mudar as coisas. E parece que a persistência é importante nisso, né? Muito. O padre Adriano Zandoná, numa oração que ele propõe para causas difíceis, ele bate muito nessa tecla. Não desistir. Perseverança na oração. Isso. Ele sugere até uma novena, que é aquela prática de orar por algo específico por 9 dias seguidos. 9 dias. E cita Jesus em Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. A insistência é vista como parte dessa fé ativa. Entendi. Pedir, buscar, bater. Ação contínua. E para ilustrar esse potencial de mudança, o artigo dos Martelli traz vários exemplos bíblicos. Aqueles que são frequentemente usados para defender essa ideia. Ah, sim. Histórias conhecidas. Exato. Tipo Elias, que teria orado e a chuva parou por anos, depois orou de novo e choveu. O controle sobre a natureza, né? O rei Ezequias, que estava condenado à morte, orou e teria ganhado mais 15 anos de vida. 15 anos a mais. Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra e conseguindo salvar o sobrinho Ló. A intercessão que teve efeito. Pedro preso e sendo libertado por um anjo enquanto a igreja orava fervorosamente por ele. A força da oração comunitária aí. E o próprio Jesus, ressuscitando Lázaro depois de orar. São exemplos bem fortes, dentro desse contexto de fé, claro. Funcionam como evidências anedóticas poderosas de que a intenção focada na oração pode ter agência no mundo físico. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. E quando a pessoa ora com fé, com persistência e a circunstância não muda? O que as fontes dizem sobre isso? Ah, essa é a tensão, né? E o próprio artigo dos Martelli toca nisso. Eles não fogem da questão. E o que eles dizem? Eles citam o exemplo máximo, a oração de Jesus no Getsêmani. Antes da crucificação. Exato. Ele pede para afastar aquele sofrimento, se possível, mas termina com: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A aceitação da vontade divina. Isso introduz essa ideia de que, às vezes, a resposta é aceitar algo que contraria o nosso desejo mais profundo. E o Padre Zandoná, ele fala algo parecido. Fala assim. Ele sugere que mesmo que um pedido específico não se realize do jeito ou no tempo que a gente quer, Deus pode usar aquela oração para um bem maior em outra área ou de outra forma que a gente não entende na hora. Uma reinterpretação do resultado, talvez. Pode ser visto assim. O Martelli resume dizendo que a mudança pode até acontecer, mas talvez do jeito dele, não do nosso jeito. Entendi. É uma forma de lidar com essa aparente falta de resposta, né? Exatamente. Mas e a ciência? Ela entra nessa conversa sobre influenciar eventos externos, tipo a saúde de alguém? Boa pergunta. O que os estudos dizem? Bem, aqui a coisa fica mais complexa e controversa, para ser sincero. O artigo dos Martelli revisa alguns estudos sobre isso. E o que eles acharam? Mencionam que desde os anos 60, alguns estudos epidemiológicos começaram a sugerir correlações entre práticas religiosas, incluindo a oração, e melhores resultados de saúde. Correlações? Não necessariamente causa e efeito, certo? Exato, correlações. Mas citam um estudo específico que ficou bem famoso de um pesquisador chamado Bird, de 1988. Bird, de 1988, o que ele fez? Envolveu pacientes em UTI cardiológica. Um grupo recebeu oração intercessora à distância, ou seja, pessoas rezando por eles, muitas vezes sem eles nem saberem. E o resultado? O grupo que recebeu oração teria tido menos complicações, tipo, precisou menos de antibióticos, teve menos edema pulmonar, menos intubação e também uma mortalidade menor que o grupo controle que não recebeu oração. Uau! Isso é impactante, se for robusto. Pois é. Mas aí entram as questões metodológicas. Outra revisão, de Astin e colegas, de 2000, analisou vários estudos sobre cura à distância, incluindo oração. E a conclusão deles?
Concluíram que mais da metade, 57%, dos estudos mostrava algum efeito positivo, mas Sempre tem o mas. sempre tem. Eles fizeram questão de apontar as limitações metodológicas significativas em muitas dessas pesquisas. A qualidade da evidência científica nessa área é um debate constante. Não é simples. Então a ciência tem resultados assim mistos, alguns apontando efeitos, outros mais cautelosos por causa da metodologia. Exatamente. É um campo onde é difícil desenhar estudos perfeitos, né? E para adicionar mais uma camada a essa discussão toda, O que mais? é crucial mencionar um contraponto direto que a gente achou numa das fontes. Lá naquele post do Reddit. O Reddit de novo. Sim. Um usuário, com o nome R2D2Tattoo, Criativo. afirma categoricamente: estudos mostram que oração intercessória não funciona e pode de fato prejudicar pessoas que sabem que outros estão orando por elas. Prejudicar. Como assim? Ele não detalha e a gente não tem acesso aos estudos que ele cita. Mas é fundamental registrar essa visão oposta, sabe? Ela estava lá no material que a gente analisou. Com certeza mostra que não tem consenso, nem na ciência, nem na percepção das pessoas. Exato. A gente só está relatando essas diferentes perspectivas que encontramos. Certo, importante ter essa visão completa, com as concordâncias e as discordâncias. Mudando um pouco de foco agora. Vamos explorar como a oração é apresentada para melhorar relacionamentos. Ah, essa é outra área bem explorada nas fontes. Várias delas, né? O site Web Servus, o post do Reddit, focam bastante nisso. E um ponto que o Web Servus levanta que eu achei interessante é o desenvolvimento da empatia. Sim, a empatia. A ideia é que orar especificamente por alguém, sabe, tentando genuinamente entender os sentimentos da pessoa, a perspectiva dela. Como se colocar no lugar do outro através da oração. Isso. Eles até sugerem frases tipo: Senhor, me ajuda a ver a situação pelos olhos de fulano. Acredita-se que isso pode, de fato, aumentar nossa capacidade de conexão com o outro num nível mais profundo. E essa busca por entender o outro, você mencionou que podia ter uma base neurológica. Talvez a gente fale mais disso daqui a pouco, quando chegar na parte do cérebro. Mas sim, parece haver conexões aí. Interessante. E a empatia, claro, leva a uma comunicação melhor, né? Com certeza. O Web Servus também fala da oração como útil para isso, especialmente antes daquelas conversas difíceis que a gente às vezes precisa ter. Orar antes de uma DR. Tipo isso, orar pedindo calma, clareza, empatia. A ideia é que isso pode tornar o diálogo mais construtivo, menos reativo. Faz sentido. O artigo até menciona, assim de forma geral, umas pesquisas que sugeririam que pessoas que oram regularmente são mais compreensivas e menos estouradas em conflitos. Menos reativas, né? E tem também a oração conjunta, certo? Várias fontes falam disso. Ah, sim, Web Servus, Anselmo Barros, uma tal de Ideal Way Church, todos destacam o valor de orar em grupo. E qual seria o benefício principal? Argumenta-se que isso fortalece os laços entre as pessoas, cria conexão emocional, apoio mútuo. Um senso de comunidade. Exatamente. Reforça um senso de comunidade e de propósito compartilhado. O Web Servus usa uma imagem legal. É como se cada um segurasse a mão do outro. Bonito isso. A oração em grupo como um cimento social e espiritual. Perfeito. Essa é a ideia. E dentro dessa coisa de nutrir relações, a gratidão também aparece bastante, né? Nossa, muito. Várias fontes, Felicidade Consciente, Web Servus, o Reddit, de novo, enfatizam muito praticar a gratidão na oração. Tem até exemplo concreto. Tem. O site Felicidade Consciente traz uma oração da gratidão, de um tal Erickson Rosa. É um exercício mesmo, de agradecer por tudo. Tudo tipo o quê? Desde o básico, sabe? O ar, o sol, até as pessoas na nossa vida e os desafios que a gente enfrenta. Agradecer pelos desafios? Sim. Tem uma parte que chama a atenção. Agradeço por ter conhecido as pessoas que tive algum desentendimento, pois elas acabaram sendo professores. Uau! Mudar a perspectiva sobre o conflito, né? Ver como aprendizado. Exatamente. E o Web Servus reforça que expressar gratidão, mesmo que só em oração, pode diminuir o ressentimento e aprofundar os laços. E o Reddit? O que diz sobre gratidão? Sugere orar para que a gente e as pessoas que a gente ama desenvolvam um coração grato. A gratidão é apresentada quase como um antídoto para o conflito nos relacionamentos. Interessante. O que nos leva ao último ponto sobre relacionamentos, a resolução de conflitos. Isso.
Tanto o Webservus quanto o post do Reddit propõem a oração como uma ajuda direta para resolver brigas, desentendimentos. Como ela ajudaria? A ideia é que a oração cria um espaço, uma pausa para refletir, para buscar o perdão. O perdão, de novo. Ele sempre volta. Sempre. E para buscar a reconciliação. Sugerem até orar por unidade, citando o Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, a oração é vista como essa ferramenta, nossa, multifacetada para construir e reparar pontes entre as pessoas. Empatia, comunicação, gratidão, perdão. Exatamente. Um kit completo para relações mais saudáveis, segundo essas fontes. Ok. Cobrimos perdão, mudança de circunstâncias, relacionamentos. Ufa. Mas e o que acontece dentro da gente quando a gente ora? No nível mais biológico, vamos dizer. Ah, a neurociência da oração? Isso. Tem um artigo do site TN Petróleo que mergulha nisso, traz a perspectiva da neurociência, citando comentários de um pós-PhD na área, o Dr. Fabiano de Abreu Agrela. Sim, eu vi esse artigo. É fascinante. Conta aí, o que ele diz? O que acontece no cérebro? Bem, segundo o Dr. Agrela, citado lá, a prática da oração parece estar associada a mudanças que a gente pode observar no cérebro. A ativação de áreas específicas, tipo o córtex pré-frontal medial. Que área é essa? É uma região que a gente usa muito para pensar sobre nós mesmos, sabe? Nossas intenções, nossos sentimentos, autorreflexão. Ah, ok. E que mais? E partes do córtex cingulado, que estão ligadas não só à nossa capacidade de regular emoções e atenção, mas também à empatia. Opa, empatia de novo. Aquilo que a gente falou sobre relacionamentos. Exatamente. Parece que tem uma conexão neurológica aí. A prática de se colocar no lugar do outro na oração talvez ative essas áreas cerebrais ligadas à empatia. Que demais. E tem mais coisas sobre o cérebro? Algo sobre estresse, talvez. Tem sim. O Dr. Agrela aponta para uma possível redução da atividade na amígdala. Amígdala, aquela do medo e da ansiedade. Essa mesmo. Pensa nela como o centro de alarme do cérebro. Para o estresse, para o medo. A oração, segundo essa visão, poderia ajudar a, sei lá, diminuir o volume desse alarme. Interessante. E tem mais. Tem o que talvez seja o mais impactante. Ele fala sobre a liberação de neurotransmissores, tipo endorfina e dopamina durante a oração. Endorfina e dopamina. Os hormônios do prazer e bem-estar? Exatamente. São substâncias ligadas a sensações de prazer, de bem-estar geral, até de analgesia, de alívio da dor. Isso pode explicar, bioquimicamente falando, aquela sensação de paz, de calma, de alívio do estresse que muita gente relata sentir quando ora. Nossa, faz muito sentido. O artigo falava também de um tipo específico de oração, não falava? Aquelas de repetição. Falava assim, como mantras, ou rezar o terço católico, ou práticas como o Ho'oponopono. Que é aquele processo havaiano de perdão e reconciliação, né? Esse mesmo. Menciona um estudo com um nome bem direto. Scientific Evidence of Health Benefits by Practicing Mantra Meditation. Evidência científica dos benefícios para a saúde da meditação com mantra. E quais seriam esses benefícios? Esse estudo, segundo o artigo do TN Petróleo, teria associado essas práticas repetitivas a melhoras em quadros de insônia, depressão, estresse, até na percepção da dor. Uau! E também em redução da frequência cardíaca e até prevenção de burnout, de esgotamento profissional. E ligaram isso a mudanças no cérebro também? Sim, vincularam esses benefícios a alterações funcionais no cérebro, que seriam observáveis depois de uns 3 meses de prática regular. 3 meses, então exige uma certa constância. Parece que sim, mas o Dr. Agrela ele faz alguma ressalva sobre tudo isso. Porque oração é um termo tão amplo. Faz sim. Uma ressalva importante. Ele pondera justamente isso. Oração é um termo guarda-chuva. Cobre práticas muito diferentes. Desde um pedido fervoroso até uma meditação silenciosa, né? Exato, ou a repetição de mantras. Então, ele diz que os efeitos neurológicos exatos podem variar bastante dependendo do tipo de oração que a pessoa faz. Certo, faz sentido. Mas qual a conclusão geral dele? A conclusão geral que ele apresenta é que as indicações, no geral, apontam para benefícios potenciais para a saúde mental
e emocional. É fascinante ver isso, né? Como as experiências subjetivas de paz, de conexão, de alívio, que a gente viu nas fontes mais espirituais, encontram possíveis ecos na fisiologia do cérebro. É verdade. Não que estabeleça uma causa e efeito definitiva, né? Mas sugere uma interação complexa ali entre mente e corpo. Exatamente, uma interação muito complexa. Uau! Olha, percorremos um caminho e tanto, hein? Começamos com a oração como fonte de perdão, de transformação interior. Passamos pela fé que busca mudar as circunstâncias, mas também lida com a aceitação quando isso não acontece. Exploramos o papel dela nos relacionamentos, empatia, comunicação, gratidão, resolução de conflitos. E chegamos até nas possíveis marcas que ela pode deixar no nosso próprio cérebro. Então, juntando tudo isso, que panorama que emerge dessa nossa análise? Qual o fio condutor? Olha, se a gente tentar achar um fio condutor nessas fontes tão diversas, uma coisa parece bem clara. A oração é consistentemente apresentada como uma prática ativa. Ativa? Como assim? Não é algo passivo, sabe? Exige intenção, exige uma busca por conexão, seja com o divino, com os outros ou consigo mesmo. E exige reflexão, né? E persistência, como a gente viu. Muita persistência em alguns casos. E a sinceridade, a busca por um alinhamento com algo maior que o próprio ego. Isso também aparece muito. Nas ideias do Martelli, do Zandonà, do Anselmo Barros. É verdade. E tudo isso me leva a um pensamento final. Uma provocação, talvez, que surge dessa análise toda. Manda. Considerando essa ênfase toda na intenção, na sinceridade, na reflexão interna, na busca ativa por empatia, por gratidão. E nos efeitos calmantes, de bem-estar que a neurociência começa a mapear. Exato. Será que a prática da oração, talvez independentemente da resposta que vem de fora ou da mudança objetiva nas circunstâncias, será que ela funciona primariamente como um poderoso mecanismo interno? Um mecanismo interno. É. Uma ferramenta para reorientar a nossa própria perspectiva, sabe? Para modular as nossas emoções e, no fim das contas, para direcionar as nossas ações. Uma forma de autotransformação acima de tudo. É uma pergunta excelente para a gente deixar no ar, porque ela conecta quase tudo que a gente discutiu, né? Como assim? A transformação pessoal, o fortalecimento das relações através dessa mudança interna, mais empatia, mais perdão, mais gratidão. E até os efeitos no cérebro. E até os efeitos observados no cérebro, que podem ser tanto causa quanto consequência dessa reorientação interna que você falou. É uma ótima reflexão. Fica a reflexão, então. E com ela a gente conclui essa nossa exploração de hoje sobre as múltiplas facetas da oração, conforme elas apareceram nessas fontes que a gente analisou. Esperamos que essa jornada tenha sido tão instigante para quem nos ouviu quanto foi para a gente ao preparar. Com certeza foi. Obrigada pela companhia nessa análise. E eu que agradeço. Até a próxima.